Fala aí pessoal, tudo bem? Durante esses meses, né, nesse último ano agora de 2020, eu tenho aprendido algumas coisas diferentes das que eu tinha aprendido aí durante o resto da minha vida, né? E acho que a maioria de vocês sabem, eu tenho feito o seminário teológico presbiteriano no JMC, lá no Campo Belo, e eu tenho aprendido diversas coisas. E parte desse conhecimento eu queria dividir com vocês também, porque eu acho muito injusto eu ter o privilégio de aprender tanto acerca da Bíblia, acerca da nossa fé e das coisas que a gente acredita e não compartilhar com ninguém, porque é muito conhecimento e ele serve justamente para abençoar a vida de outras pessoas. Assim como tem abençoado a minha vida, eu quero que abençoe a vida de você também que está assistindo. E uma das coisas que eu tenho aprendido no seminário durante esse tempo é sobre hermenêutica. Hermenêutica tem esse nome difícil, mas nada mais é do que interpretação bíblica. Aliás, interpretação de texto qualquer. Hermenêutica, você pode ter uma hermenêutica de qualquer texto que você lê. Porque a hermenêutica é uma interpretação de texto. No meu caso, que estou fazendo um seminário teológico, é a hermenêutica do texto bíblico. A interpretação do texto da Bíblia, da palavra de Deus, da palavra toda. Não só de uma porção da palavra, da palavra da Bíblia que você gosta, ou do trecho da Bíblia que você que agrada o seu ego, ou coisa assim. Não, é a palavra toda, a Bíblia toda, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, uma das coisas que eu tenho aprendido nessas aulas de hermenêutica, né, de interpretação do texto bíblico, é que eu muitas vezes já errei na interpretação bíblica e já usei textos errados para falar coisas que eu queria falar para as pessoas. Porque existem sim interpretações da Bíblia. Pessoas podem ter interpretações da Bíblia quaisquer, mas existe a interpretação certa da Bíblia. A Bíblia tem uma interpretação correta. Não é a interpretação que te agrada, ou que me agrada, ou que agrada o outro. É a interpretação da Bíblia, a interpretação correta. Essa é a hermenêutica. E o texto que eu queria falar com vocês hoje, que é motivo de muita dúvida entre muitas pessoas, aliás, as pessoas eu acho que nem têm dúvida sobre esse texto, porque elas são muito certas de que significa uma coisa, mas não significa isso que elas acham. Inclusive eu pensava assim. Eu tinha muita certeza que esse texto que a gente vai ler significava uma coisa, mas acabei pisando na bola, porque ele não significa isso. Então vamos lá, está lá em Mateus 18, versículo 20, que fala assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha só, quase todo mundo, inclusive eu, li esse versículo como um versículo que mostra que Deus está onde a gente está. Ou seja, se eu estou junto com mais alguma pessoa em um lugar, falando sobre Deus, conversando sobre as coisas de Deus, fazendo coisas para Deus, Deus está ali no meio da gente. Mas não é esse o sentido real desse texto. E eu vou te explicar por quê. Mas, antes disso, eu mesmo, em pelo menos acho que uns 5 cultos, assim, que eu me lembro pelo menos, já usei esse texto para falar isso que eu achava. Inclusive para abrir o culto, falando: irmãos, agora que estamos reunidos aqui, Deus está no meio da gente, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Deus está no nosso meio. Ou também já usei esse texto outras vezes até para justificar, ou assim, para motivar, né, as pessoas em alguma reunião que tivesse poucas pessoas. Ou seja, se vai uma reunião, sei lá, a igreja tem 200 membros, como a minha, tem uma reunião lá, um pequeno grupo, vão 5 pessoas. Aí você fica meio chateado, né? Fala assim: poxa, podia ter mais pessoas aqui e tal. Mas aí você começa a reunião como? Não, irmãos, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está lá no meio de nós. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Esse versículo de Mateus 18 não está falando sobre isso. E todas as vezes que você usou desse jeito, está errado. E alguns macetes para você usar quando você tiver com uma dúvida sobre o que esse texto bíblico está falando. Você pode ir alguns outros versículos para trás ou alguns versículos para frente, ler o contexto inteiro dele, para você entender de fato qual que é o assunto que está sendo tratado ali.
E muitas vezes fazendo isso você já consegue resolver o seu problema. Outras vezes não. Outras vezes você tem que apelar para comentários bíblicos de pessoas mais conhecidas, mais estudadas. Ou você pode também, algo que também é muito recomendado, você ir na língua original que foi escrito o texto. A Bíblia, se você não sabe, foi escrita originalmente em hebraico e grego. Então você tem exemplares que estão escritos em hebraico e grego que tem ali a linguagem original, as palavras que o autor usou de verdade. Porque a Bíblia que a gente tem hoje, mesmo que a linguagem, a versão seja muito fiel às escrituras, ainda é uma tradução, não é o texto original, certo? Então vamos lá. Para esse nosso texto de Mateus 18, você apenas lendo 5 versículos antes, você já consegue identificar do que realmente está se tratando esse texto. Lá, a partir do versículo 15, fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação que seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bem mais claro agora, né? Bem mais claro que essa porção, esse versículo não estava querendo dizer aquilo que a gente realmente imaginava, né? E esse versículo ele serve para mostrar que Deus está no meio da gente quando a gente toma a decisão de disciplinar alguém que pecou e não se arrependeu. Então esse texto ele é sobre disciplina, ele não é sobre comunhão, ele não serve para abrir um culto, ele não serve para justificar quando tem poucas pessoas na sua reunião, ele não serve para isso. Esse texto tem uma interpretação, a interpretação correta dele é sobre disciplina, ele serve para disciplina. E para pensar, a interpretação que a gente tinha, ela já não era meio estranha? É que você nunca parou para pensar nisso, mas para só um pouquinho. Peraí, Deus, então, ele não está comigo quando eu estou sozinho? Porque o que o texto está dizendo lá em Mateus 18 é que onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Ele não está falando um. E eu sozinho? Quando eu estou sozinho, Deus não está comigo? Tá vendo como é estranho? Fazer perguntas para o texto também serve e pode te ajudar muito a entender o real sentido do texto. Porque se você olha assim e faz essa pergunta, você fala, não, lógico que não. Quando eu estou sozinho, Deus está comigo também. E tem vários outros versículos que falam que Deus está comigo. Por exemplo, lá em Josué 1, 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Tá vendo? Se a gente for para outros versículos também da Bíblia, a gente consegue entender que você não precisa usar o versículo 15, aliás, o versículo 18 do capítulo, o versículo 20 do capítulo 18 de Mateus para falar que Deus está com você ou que Deus está reunido no meio do povo. Você não precisa usar isso. Você pode usar outros versículos. Deus ele realmente está com a gente onde estão 2 ou 3, só que ele também está com a gente quando a gente está sozinho, quando a gente está com 100, 1000 pessoas. E por que eu resolvi falar sobre isso nesse momento? Porque você está de quarentena aí agora. Você está sozinho, você está isolado, você não está podendo ir na igreja, você não está podendo se reunir com seus irmãos. Então, peraí, se aquele texto com aquela nossa interpretação está certo, se aquilo que a gente estava pensando estava certo, então Deus está com a gente só quando a gente está lá na igreja, só quando a gente está lá junto com os nossos irmãos. Mas não, Deus toca a gente todos os dias da nossa vida. E lá em 1 Coríntios fala assim também: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Esse Deus, esse Jesus habita no seu coração, habita hoje dentro de você. Ele já não está mais em templos feitos por mãos de homens. Ele está dentro do seu coração, ele está dentro de você. Então, se você estiver pensando que você está sozinho nessa quarentena e que Deus não está com você, presta atenção. Olha para a Bíblia toda, não só para uma porção. Interprete direito os textos da Bíblia. Entenda que existe uma interpretação só para a Bíblia, que é a interpretação correta, que é aquilo que Deus quer falar através do texto bíblico. E afinal, né? O nosso Deus, ele é o Deus Emanuel. Você sabe o que significa Deus Emanuel? É o Deus conosco, o Deus que está conosco. Ele está com você todos os dias, estará com você para todo sempre, inclusive no céu, quando um dia a gente vai reencontrar o nosso Jesus, o nosso Deus, e vai morar com ele para sempre no céu. Você quer ir para o céu? Você quer se reencontrar com Jesus? Acredite nesse nome. Acredite no Deus Emanuel. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Interpretem direito os textos da Bíblia. Leiam os versículos antes, os versículos depois. Se precisar, vá até outros comentários. Se precisar também, vá lá na leitura original, no texto original. Mas não deixa de ler a Bíblia para você. A leitura não é sobre o que você quer que a Bíblia fale. É sobre o que Deus está falando através da Bíblia. Certo? Leia direito a Bíblia. Interprete direito tudo aquilo que está lá. E com certeza a Bíblia vai ser muito mais edificante para você, porque você vai ter conhecido de fato o que Deus quer falar para você. Beleza? Valeu por você assistir. Provavelmente eu vou postar mais coisas aqui, talvez não também, depende do tempo. Mas se você gostou, manda aí um comentário, sei lá, qualquer coisa aí também. Não vou ficar pedindo ativar o sininho nem nada. Valeu, gente. Tamo junto.